Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Vamos de empreendedorismo aqui nas tardes da CBN Cuiabá e vocês já estão aguardando, né? O professor já chegou, já está participando, já tem pergunta, inclusive. Isso é sinal que nós estamos conseguindo semanalmente essa conexão, levar essa informação, graças ao talento, à sabedoria do professor Flávio Fogel e à simpatia. Professor, primeiro, bem-vindo mais uma vez. Obrigada e obrigada por sempre trazer assim essa gentileza. Eu sei que a intenção principal é o Washington Guimarães, eu consigo superar, mas o senhor adoça aqui a vida de todo mundo. Bondade sua. Boa tarde, bancada, boa tarde, Washington, Anderson, e boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira mais uma vez. Nós tivemos um período bom aí de empreendedorismo, né? Teve aqui o Igor Machado, que falou da questão Igor Cunha. Igor Cunha, que está na mesma linha das ferramentas, né? O Igor Cunha. Desculpa, Igor, foi um alto falho aqui. Também o Júnior da CDL, falamos também dessa necessidade, e o Flávio aqui sempre colaborando muito com isso. Mas hoje, Flávio, queria te perguntar sobre uma coisa que acho que afeta todo mundo, inclusive o preguiçoso. Né? Professor! Que é a gestão de tempo, gestão do tempo e gestão de tarefa. Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que a gente está cada vez mais, parece diminuindo o tempo, o dia está ficando mais curto, o ano passando mais rápido. Né? A sensação é que sempre falta tempo. E né? sempre Essa falta é a tempo. maior dor, eu acho, uma das maiores. Aquele né? discurso que o dia tinha que ter 36 horas. Exatamente, porque assim, o dia continua com 24 horas, né? Uma hora continua com 60 minutos, um minuto com 60 segundos, e não é suficiente, né? Essa é a grande dor. Como eu faço para ser mais eficiente com esse tempo, né? A nossa percepção é que esse espaço temporal cada vez mais é insuficiente, né? Nós temos hoje um cenário, né, em que a quantidade de coisa que a gente tem que fazer, o dinamismo do mundo é tamanho que falta tempo, né? O tempo sempre é insuficiente. Quando a gente olha para trás, o nosso passado, né, e até o tempo dos nossos pais, sobrava tempo, não sobrava? Uhum. Nossa, nossos pais faziam tudo, tal. Rapaz, mas o que mudou então, né? Eu acho que a gente precisa definir muito o que é tempo cronológico e tempo vivido, né? Então tem assim, o tempo vivido está ligado a essa questão de percepção do tempo. Isso aí a filosofia estuda na questão, tem um ramo da filosofia que estuda o tempo. Isso. E a gente fala que é o tempo cronos e o tempo kairos. Uhum. Então o tempo cronos, por isso vem cronológico, né? Vem do deus do tempo grego Cronos, que é aquela coisa inexorável. Sim. O tempo é quantificado, né? Vai passar. E a nossa vida até então foi baseada nisso. Mas tem o tempo vivido, e o tempo vivido é de cada um, né? Então, se a gente pudesse separar isso, a gente poderia falar que o Cronos é a quantidade e o Kairos é a qualidade do tempo. E a nossa luta nos dias de hoje é para ter maior qualidade no uso do tempo. Porque o tempo não muda, o tempo cronológico está ali, e a gente vê que a sensação a percepção de uso do tempo está cada vez mais escassa. Sim. Isso diz respeito também a todo um contexto de mundo que mudou. Mudou por quê? É uma série de variáveis aí, todas interligadas, né? Acho que os principais fatores aí que levaram esse dinamismo do mundo hoje em dia está ligado a uma aceleração tecnológica, né? Uhum. Então o avanço tecnológico da sociedade levou a gente a fazer tudo mais rapidamente, de forma mais eficiente. Só que a expectativa então cresceu, né, para que a gente faça mais coisas. Olha que interessante. Então o tempo que ia sobrar foi apropriado para você fazer mais coisas. A conectividade constante também. Hoje é um desafio, né? A pessoa acha a qualquer hora da madrugada, do final de semana. E se você não né? atender, ele fica bravo. Exatamente. Essa cultura que o trabalho está além das fronteiras e daquele tempo destinado para isso. Você tem também uma questão de cultura de imediatismo, porque
essa questão da velocidade das coisas, da eficiência, levou a uma cultura de, olha, precisamos aumentar a produtividade de forma constante e precisa ser rápido isso, né? E de uma forma muito eficiente. Essa velocidade e eficiência faz o quê? Que se cria uma pressão para que as tarefas sejam concluídas de forma imediata. E aí vem mais carga de trabalho incessante. Outra coisa também, que é um discurso que veio aí a partir da Revolução Industrial e depois pós a Revolução Industrial, que é a questão de ser um profissional multitarefa, né? Isso é interessante, porque assim, os ambientes de trabalho hoje te incentivam a ser multitarefas, né? Isso pode parecer eficiente, mas em alguns momentos isso pode, na realidade, diminuir a sua produtividade. Sim. Porque é só você pensar assim, ó, você está com uma atividade, aí você para fazer a outra. O tempo que você vai levar para depois voltar para aquela atividade que você parou, isso é perda de produtividade, né? Então isso tudo combinado gera um cenário muito dinâmico, de alta exigência por alta produtividade, né, e de expectativas constantes sobre os profissionais. Sim. Você quer progredir na carreira, você tem que ter resultado, e aí a tua carga horária de trabalho para isso fica cada vez maior, né? Tem um exemplo para essa questão que você está falando, que é o seguinte, acho que todo mundo já passou por isso. Você ir numa loja normalmente e tem uma pessoa que está atendendo 2 clientes ao mesmo tempo e você Sim. é um dos clientes. Olha, o senhor está olhando aí, vai lá, né? É isso mesmo. Você perde o interesse, né? E você sabe que esse contexto que a gente vive hoje, que é uma realidade, né? Não tem como, só mudaria se a sociedade de uma forma geral falasse assim, não, nós vamos mudar a forma de pensar o mundo, né? Por enquanto Sim. eu não vejo isso acontecendo, mas esse cenário é estudado, pesquisado por vários Sim. estudiosos. Você pega o Domênico De Masi, estudou isso, né? Tem um pesquisador chamado David Korten, ele escreveu um livro muito interessante que é O Mundo Pós-Corporativo e Quando as Corporações Regem o Mundo. Sim. Na realidade ele está falando disso, e o próprio que foi meu orientador de mestrado, que ele tem um livro chamado Futuro do Trabalho, Ladislau Dolbo, né? O Domênico, inclusive, participa desse livro. O que eles falam, né? Olha, nós tivemos uma janela de oportunidade da humanidade sem precedentes, que era usar toda a tecnologia e o avanço, o ganho de produtividade e eficiência para que as pessoas tivessem mais qualidade de vida e ficassem desobrigadas, né? Para trabalho, assim, é importante, mas, cara, existem contas até que se mostram na economia, né, que o quanto geraria de crescimento econômico a chamada economia social. Sim. Porque a parte de lazer, de saúde, de educação continua pujante. Enfim, isso leva a desafios até para o que a gente vive hoje, né, de um nível de produção que o mundo, alguns questionam que o mundo não comporta mais, de você ter consumos. Tem coisa que a gente, há anos atrás, nem pensava que tinha desejo de consumir. Aí o marketing vem e cria o desejo de consumir. E aí você consome, aí tem produto. É uma dinâmica, né? Sim. Não vou tecer juízo de valor sobre isso, mas é uma realidade. Então nós perdemos essa janela de oportunidade de aproveitar toda essa tecnologia, todos esses avanços para dar mais qualidade de vida. Está posto, o cenário hoje é esse, de alta produtividade, dinamismo. Então o que nos resta, né? Nos resta fazer o seguinte, como é que eu transito nesse cenário? Sim. O que eu posso fazer para gerenciar melhor o meu tempo, ser mais eficiente, né? E colocar tempo também para as coisas que são importantes na nossa vida, né? Trabalho é importante, mas a vida não é só trabalho, tem outras questões, né? Então... E aí entra a gestão do tempo, João. Pois é. O que significa, em tese, gestão do tempo e qual a importância dela quando nós falamos de empreendedorismo? Então, se a gente tem demanda por mais produtividade, mais atividades, e o tempo cronológico continua o mesmo, nós precisamos fazer a gestão desse tempo, que nada mais é que você desenvolver a habilidade de você planejar e controlar muito bem como você vai gastar essas horas nas suas atividades, de forma a você otimizar, né, da eficácia, né, e eficiência. Eficácia é você fazer da forma correta.
Eficiência é você fazer da forma certa. Você pode desenvolver um projeto, né? Fazer o projeto alcançar o objetivo. Você foi eficaz. Agora, eu fiz o projeto em menor tempo do que o projetado, com orçamento mais enxuto, tive só, aí está sendo eficiente. Sim. Essa é a grande diferença. E nós precisamos ser eficiente e eficaz, né? E isso é importante, fazer a gestão do tempo, que você melhora o resultado, você aumenta a sua produtividade, mas fundamentalmente também você diminui o seu estresse, né? E melhora a sua qualidade de vida, né? A partir do momento que você começa a gerenciar o seu tempo de forma mais eficiente, você vai conseguir ter mais tempo para dar atenção às outras atividades que são importantes na nossa vida e que não são só da dimensão profissional. Nós estamos na era digital. Qual que seria os maiores desafios? Então, o digital está ligado àquela questão da superconectividade, né? Então, tem uma coisa que a superconectividade traz, que é a superabundância de informação. Isso é um problema, né? Porque a gente está num oceano informacional. Sim. E você tem que saber que tipo de informação vai usar, né? Para você ser realmente eficaz no que você vai fazer e eficiente. Ao ter uma informação abundante, se você não seleciona isso direito, a chance de você fazer retrabalho, né, nesse cenário, na chance de você achar que o trabalho está muito difícil e procrastinar, vai ficar muito maior. Então, nesse cenário, qual que é o desafio? Que você aprenda a priorizar suas tarefas, limite as suas distrações tecnológicas, né, e faça um bom planejamento do seu tempo. Sim. A tecnologia nos traz várias ferramentas para nos ajudar, inclusive, na gestão do tempo, né? A básica de tudo, cara, entra lá no Google Agenda e faz a agenda do seu dia. Coloca lá as coisas para você não se perder. Tem gente que você pergunta e fala assim, e aí, como é que está seu dia hoje? Você ouviu o grilinho atrás, né? Cri, cri, cri. Ele não sabe. Que tarefa que está pendente para fazer? Eu tenho tanta coisa, deixa... Então, isso você tem que ter na ponta da língua, você tem que ter consciência disso. Lista ou tanta coisa, né? Flávio, você usou um termo aí que é muito comum no direito, no campo jurídico, que é procrastinação. Né? Esse é o tema da moda. Explica pra gente, dentro desse conceito de tempo, o que significa essa palavra. Procrastinar é o ato de você adiar, postergar tarefas e decisões. Isso fica mais grave quando vira um hábito na vida da pessoa, né? E não é meramente preguiça. A pessoa às vezes cria um hábito de atrasar intencionamento o início ou a conclusão de tarefas, até por questões emocionais, de achar que a atividade é muito difícil, né? E isso leva a um problema psicológico muito grande, traz desconforto, traz estresse, traz consequências muito negativas. E o que é importante? A gente entender que a procrastinação, palavrinha complicada, trava a língua, né? Ela não é simplesmente por si só uma questão de gestão ineficaz do tempo, né? Não é preguiça, gestão ineficaz do tempo, é mais complexo. Isso pode estar ligado a esse evitar tarefas, né? Pode estar ligado a uma questão emocional. Sim. Então, se é uma questão de desorganização, a gestão do tempo a gente faz. Se é uma questão emocional, procure ajuda. Professor, pausa para o repórter CBN. Não estou procrastinando o nosso assunto. Não. É uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente fala. Você hoje colocou o soneca por aí? Está adiando uma situação? Calma que o professor Flávio está falando sobre uma boa gestão do tempo e a gente volta bem rápido. Abril de 2024. Seguimos juntos nesta quarta-feira chuvosa de oficial de empreendedorismo aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Um oferecimento do Univag, professor Flávio Fogel na bancada. Marcela, precisamos agradecer o ouvinte. Como que é o nome dele? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu troquei a obra e o autor. Falar para ele que não é a primeira vez que faz isso. Eu faço isso constantemente, até porque é dois autores que eu adoro. Veias Abertas da América Latina é do Eduardo Galeano, né? Na realidade é os 100 anos de solidão, que é do Gabriel Garcia Marques. Rodrigo Lopes. Rodrigo, obrigado. Boa tarde a todos. Só uma pequena correção.
Gabriel Garcia Marques é dos 100 anos de soledad, os 100 anos de solidão. As veias abertas da América Latina é do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Um abraço a todos, tchau, tchau. Obrigado pela correção, porque não é a primeira vez que eu troco os dois. Troco Ele tem um constantemente. sotaque perfeito, inclusive. Obrigada, viu, pela mensagem. Você que ainda não mandou, fala direto aqui, direto e reto. É o Faleiro, 99803-5580. Empreendedorismo em pauta, falando de gestão de tempo. Meio da semana, como é que está essa sua gestão, empreendedor, empreendedora? Antes do intervalo, o professor Flávio Fogel falava de procrastinar. É aquela mania que a gente tem, ou aquele hábito de empurrar, de deixar para depois, de esperar o momento adequado. Empurrar com a barriga, né? É isso, e começa de manhã com o Soneca. Juliana Munder, você disse que é guiada pelo Soneca. Explica para mim. Não, eu falei que eu cronometro o meu tempo contando já com o Soneca. Já contando, então você coloca sempre na Eu proporção. coloco um despertador antes. E aí eu coloco a soneca para a hora que eu de fato tenho que levantar. Então o meu despertador ele toca adiantado para eu colocar a soneca. Você já mostra quem manda. Eu vou fazer assim e vou estar no horário. É isso. E eu vou lá. Vou indo. Procrastinação controlada. É isso. Para quem não sabe o que Equilibrada. é, para quem não sabe o que é, eu vou inverter uma frase aqui e fica pronto. Deixar para fazer amanhã o que eu não preciso não quero terminar hoje. Não, mas não posso deixar meu soninho para depois, tem que ser aquela hora. Mas você sabe que assim, a gente acha às vezes que é preguiça, né? Que é a gestão do tempo ineficaz, mas vai além disso, né? Às vezes é uma resposta emocional e isso é complexo, algo que você não quer fazer, que é difícil, que de alguma forma te incomoda, que é desagradável, né? E que pode ser inconsciente também, né, professor? Não, mas assim, ó, vou dar um exemplo bem básico. Eu preciso fazer exercício. Aí de manhã, aí fala assim, não, vou lá para academia, Hoje eu vou fazer uma caminhada. Aí você olha e fala assim, vou fazer, não vamos caminhar. Aí choveu, Mas tem Graças a Deus que choveu. Lançaram uma série tão legal hoje na Netflix, vamos assistir esse capítulo, depois a gente... Né? Abrir um vinho, Você acaba achando outra questão que no momento imediato parece ser mais agradável e procrastina o que é difícil. Autossabotagem, né? Só que você tem que enfrentar isso, a emoção é até um diferencial, né? Profissional, pessoal, a gente vai ter que enfrentar isso. E na vida profissional, nos empreendedores, o reflexo deve ser bastante preocupante, esse alerta, né, professor? E o maior problema é que isso acaba virando algo costumaz, né? E vira um vício, porque é um ciclo negativo que você vai fazendo isso. Quando você vê, isso já tomou conta da sua vida de uma maneira que... O cérebro da gente, ele condiciona. Se você faz isso de uma sequência, ele aprende que essa sequência é satisfatória e ele te leva constantemente a isso. Né? Mas precisa lidar com isso. É. Não pode deixar de lidar e enfrentar a procrastinação, né? Porque isso impacta muito a vida pessoal, profissional. Sim. Flávio, como lidar com o desequilíbrio de tempo em nossas vidas? Porque a gente está falando só da gente, mas existe uma questão do tempo também em relação a um conjunto de outras coisas. Eu acho que assim, vamos só fechando, né? Assim, mas eu procrastino. Como é que eu faço para enfrentar essa procrastinação? Primeira coisa é o seguinte, tenta gerenciar melhor, né? Identificar as causas do procrastinar. Por que eu procrastino? Né? Se for um problema de gestão, né, é mais fácil de resolver. Se é um problema que está ligado, tem fundo emocional, aí vai procurar ajuda, terapia, né, um profissional especializado. Porque tem situações que são mais complexas e você precisa de ajuda para resolver. Ela é um sintoma da depressão, inclusive, né, Flávio? Exatamente. Causa crise de ansiedade, uma série de outras questões. Né? Quando você diz respeito a, por exemplo, por que você procrastina se... Às vezes é porque a tarefa parece muito grande e difícil. Dica básica, divide em pequenas tarefas isso e começa a fazer. Né? Mas claro que dá, e dá certo. Né? Outra técnica que você pode fazer para enfrentar a procrastinação é assumir um prazo publicamente, porque aí vem um peso em cima de você, não posso adiar isso. Né? Ou arruma um parceiro, né? Para te ajudar nisso, para manter o foco, a motivação, né? E aí, a gente entra, João, nisso que está falando, de como lidar com esse desequilíbrio de tempo em nossas vidas. Eu quero trazer uma ferramenta aqui que eu acho muito legal, que é da época que eu trabalhei muitos anos com coaching, né? Fiz a formação e atuei,
Eu acho que a primeira questão é você fazer um diagnóstico de como está a situação atual da sua vida. E aí, por que é importante fazer esse diagnóstico? Para você entender a situação atual, né? E o seu nível de satisfação nas várias dimensões da sua vida. Sua vida não é só profissional, né? Tem outras dimensões. E eu uso sempre uma ferramenta que chama Roda da Vida. Simples, intuitiva, mas que dá um tapa na nossa cara para acordar e enxergar. O que é a Roda da Vida? Imagina uma circunferência, né? E aí você vai pegar essa circunferência e dividir em dimensões. As grandes dimensões são 4. Você tem a dimensão pessoal, você tem a dimensão profissional, tem a dimensão qualidade de vida e tem a dimensão relacionamentos. Então são 4 dimensões. Você cortou a pizza assim, ó, no meio, né? Sim. Ficou 4 fatias. Aí cada uma dessas fatias grandes que ficaram, as 4, você divide em mais 3. Então, por exemplo, quando a gente fala em dimensão pessoal, você coloca lá uma dimensão para saúde e disposição, outra para equilíbrio emocional e outra para desenvolvimento intelectual. Sim. Ok? Quando você vai falar da sua dimensão profissional, né, perdeu isso, depois você vai lá e assiste a gravação do programa de novo, que tem todas as dimensões. E se você colocar ferramenta Roda da Vida, você vai achar na internet a roda pronta. Quando você fala do profissional, quais são as 3 dimensões que se usa da dimensão profissional? A dimensão da contribuição social, né? O que você tem de contribuição social com o seu trabalho? Às vezes o seu trabalho não tem tanto, mas você tem trabalho voluntário. Ótimo. Supre isso. A dimensão dos recursos financeiros, claro, a tua profissão tem que te dar recursos financeiros para que você toque a tua vida, senão é um ponto de estrangulamento, né? E a tua realização e propósito. Que satisfação você tem com o seu trabalho te trazendo uma sensação de realização e construindo um propósito de vida, estando aderente ao seu propósito de vida. Depois tem a dimensão qualidade de vida, né? Qualidade de vida, nós vamos olhar o quê? A plenitude e felicidade de como você está vivendo, a questão do lazer e a questão da espiritualidade, que também é importante, né? Então veja que a dimensão qualidade de vida nós dividimos também em 3 dimensões. E por último, a dimensão relacionamento. Como é que são os relacionamentos na tua vida familiar, na tua vida afetiva e na tua vida social? Então veja, se eu tinha lá 4 grandes dimensões, pessoal, profissional, qualidade de vida e relacionamento, eu dividi cada uma em 3. Aí eu tenho uma pizza de 12 fatias. Beleza? Então você enxergou a pizza de 12 fatias. Aí você vai pegar com esse desenho uma caneta e assim, ó, pensa no seu nível de satisfação com cada dimensão dessa pizza. A ponta da pizza é 0% de satisfação e a borda é 100%. Você vai lá e preenche. Eu estou 80%. Você chega até perto da borda. Estou a 20%. Você vai estar perto da ponta. Faz isso, faz uma reflexão e faz isso com todas essas dimensões na roda da vida. Beleza. Aí você para depois de fazer e olha a roda da vida, né? Pensa assim, ó, se eu estivesse numa ladeira e colocasse essa roda para descer a ladeira, ela rodaria? O que normalmente a gente vê é que existe um desequilíbrio entre as dimensões. Então você imagina a pizza assim, Marcelo, ó, metade está aqui perto do 100%, a outra metade está perto do 10%, outra metade perto do 30%, outra do 80%. Essa roda roda? Não roda. Então aí que eu falo que é um tapa na cara para a gente falar, ó, eu tenho que olhar para a minha vida de uma forma integral. O desenvolvimento do ser humano é integral. E aí você começa, que é o pulo do gato, para começar a dar prioridade, que está ligado à gestão do tempo também, a pensar o seguinte, beleza, então eu vi que assim, olha, eu tenho que mudar, dar mais equilíbrio aqui nessas dimensões da minha vida. Agora, em qual dimensão, se eu colocar propósito, dedicar tempo, força, ao mexer nessa dimensão, eu impacto um número maior de dimensões nessa roda. E aí que você começa a dar prioridade ao seu tempo. Essa atividade é muito importante porque você começa o quê? A conscientizar sobre o desequilíbrio de dedicação e tempo na sua vida e você começa também a fazer uma análise de prioridade e falar, olha, vamos ser estratégico aqui também. Dessas várias 12 dimensões que eu coloquei, aonde eu coloco mais a minha energia, e se eu colocar nessa dimensão, eu vou impactar em várias outras. Você coloca lá, por exemplo, a sua energia numa dimensão que vai ser só aquela que vai se impactar, será que vale a pena? Agora eu coloco uma que impacta outras 8
Não é melhor colocar a sua... Sim. Aí você está botando prioridade, né? Por que que isso é importante? Que você escancara, e a gente tem, às vezes tem que desenhar, minha gente, para enxergar e se conscientizar. Você consegue olhar e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, no meu desequilíbrio de tempo, de dedicação às coisas, né? Eu já tive oportunidade de fazer trabalhos de coaching, que nesse diagnóstico você vê a roda da pessoa, está toda no campo profissional, né? As outras ele está insatisfeito, mas tá bom, mas você continua só no... Aí que entra a questão de o que a pessoa quer fazer também. E é claro, né? A percepção de satisfação vai variar de pessoa para pessoa, e a percepção de relevância vai depender de cada pessoa também, de que ele tem de valores, de que ele acredita como é importante na vida, né? Então essa é a primeira ferramenta que eu acho interessante. Professor, você me permite fazer uma pergunta? A gente ouve, né? Acho que a minha geração ouviu muito. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, até no sentido, né, dos empreendedores, dos profissionais autônomos, de delegar esse nosso ritmo. Essa frase faz sentido, professor? Faz no sentido metafórico. Porque assim, ó, o que essa frase quer dizer na minha visão? Se você fica enfronhado só no cotidiano do teu trabalho, você deixa, por exemplo, eu tenho que, na execução de tarefas, melhor dizendo, né? Você deixa de lado algo que é fundamental para você encontrar oportunidades, que é ter tempo para ser criativo, para detectar oportunidades, percebe? É isso que, né, a pessoa... Eu tinha um empreendedor para o qual eu trabalhei num banco, ele era dono do banco, um senhor judeu, né? O senhor Birban, ele falava o seguinte, ele falou, olha, quem tem tempo, quem trabalha não tem tempo de ganhar direito. Ele falava com aquele sotaque, ele falou, Flávio, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, né? O que ele queria falar com isso, instigar todo mundo? Não adianta vocês ficarem no dia a dia só do trabalho, né? No cotidiano ali, nos processos. Eu quero ideias novas, quero soluções. É isso que eu vou premiar, é isso que vai te levar a outros patamares. Eu acho que nessa questão, nós passamos por um período da nossa infância em que nossos pais eram muito trabalhados assim, olha, tem que cumprir as atividades, que você entrava num horário na empresa e saía, mas olha, eu trabalhei muito, né? E eu, mesmo no coaching, eu cansei de ver assim, a pessoa falar, nossa, mas eu fui demitido, mas eu trabalhava tanto para aquela empresa, eu me dedicava tanto, eu era o primeiro a entrar e o último a sair. Eu falei, então, o quanto o seu resultado agregava à empresa, a missão dela, onde ela queria chegar. E esse é o ponto, entendeu, Marcela? Não é meramente você se dedicar e cumprir atividades, mas é agregar valor. Às vezes você não precisa trabalhar que nem um maluco, mas você agrega valor na empresa do jeito que ela fala, meu Deus do céu, não posso ficar sem a Marcela. Olha as ideias que ela tem, as soluções, né? Então esse é o ponto. É a qualidade do como, volta ao tempo, a qualidade de como você vai utilizar o seu tempo profissionalmente. Perfeito, professor. Tem perguntas chegando, mas eu vou deixar o professor seguir aqui a nossa pauta e no final, fiquem tranquilos que eu coloco aqui os questionamentos. Vamos falar de técnicas? Legal. Podemos falar de técnicas imagina de gestão, quem vai, é isso? Quem vai começar, está querendo começar, precisa fazer uma gestão de tempo aqui. Tem técnicas? Quais são essas técnicas que poderiam ser utilizadas para quem vai iniciar hoje, depois dessa aula sobre o assunto? João, se você entrar na internet, no Google, você vai achar um monte de técnica. Eu vou falar as que eu uso e que eu gosto e que são clássicas e me ajudam muito no meu dia a dia. Perfeito, professor. A primeira delas chama-se método Pomodoro. O que diz o método Pomodoro? Ele fala assim, olha, você pega, o método Pomodoro é para trabalhar a questão do hiperfoco. Sim. Então assim, olha, você pega o seu tempo de trabalho e divide em momentos de 25 minutos. Então assim, eu estou trabalhando nessa atividade. Nesses 25 minutos o meu foco é total, 100% nessa atividade. Eu não olho nem para o lado, eu não penso em outras coisas, eu não olho o celular, nada. Trabalho de forma intensa. Deu os 25 minutos, você dá uma pausa. Vai tomar um café, toma 5, 10 minutos, depois mais 25 minutos. O resultado é muito interessante, porque você acaba tendo mais eficiência, né?
porque você foca. E hoje um dos grandes problemas que está ligado à gestão do tempo e à produtividade é a questão da dispersão, Sim. né? A gente tem, e aí você está num mundo que você tem infinitos estímulos, né? E aí a pessoa dispersa e começa, né? Eu vou até brincar com isso, mas não é. Eu respeito quem tem essa questão especial, mas fala assim, você deve ser hiperativo, você ter, como é que fala? TDAH. TDAH. Sim. Né? Existem pessoas que têm TDAH também, mas tem pessoas que são, na realidade, incomodadas pelo inúmero Sim. volume de estímulos. Né? A gente não pode confundir uma coisa com outra. TDAH é uma coisa, você dispersar em termos Sim. de estímulos é outra. E o campo de treinamento ele está aí para justamente tirar do foco, né? Exato. Para você prestar atenção no que os outros fazem e não prestar atenção em você mesmo. O principal foco de dispersão é isso que a gente tem na mão, que é o smartphone. Isso. Né? Você tem que se policiar nisso, porque ele é um ponto de dispersão. Então nós falamos de um método que vai dar super foco. O segundo diz respeito à lista de tarefas. O que é? É você simplesmente listar suas tarefas. Parece óbvio, gente, mas quantos fazem? Você lista a sua tarefa diariamente, né? Tem gente que eu pergunto, né? Eu estou meio confuso com a gestão do tempo, das atividades. Você tem uma lista das atividades? Não tenho. Eu falei, pois é, mas isso é o básico. Você tem que saber. Você acorda de manhã, você tem que saber o que você vai fazer. Você chega no seu trabalho e fala assim, o que eu tenho para hoje, né? Então a lista de tarefas te ajuda a organizar isso. Ela é muito importante. Ela ajuda também, Flávia, se me permite, quem tem ansiedade. Sim, porque você consegue visualizar e não fica na precisando se lembrar. De se lembrar. Será que eu lembrei de tudo? É verdade, Juliana. E aí, feita a lista de tarefas, o que tem que é importante? Essa ferramenta eu uso muito, que chama princípio de Eisenhower. Eisenhower foi aquele, né, general americano da Segunda Guerra. Bom, o que o princípio de Eisenhower fala? Olha, você divide as suas tarefas em 4 categorias, que essas categorias vão ser baseadas em quê? Em importância e urgência. Então, primeira categoria diz respeito a ser importante e urgente. Se o que você tem que fazer de tarefa, ela precisa ser feita imediatamente, é crucial para os seus objetivos, assume e faça. Porque ela é importante e é urgente. A segunda categoria diz respeito, é importante, mas não é urgente. Então, são tarefas que você pode fazer mais a longo prazo, né? Não tem um prazo iminente. Isso você vai dar uma atenção, você vai planejar para fazer no momento mais futuro. Você não vai ficar sofrendo tempo com isso. Depois tem aquilo que é urgente, mas não é importante. Que diz respeito ao que é urgente e não é importante. Você tem tarefas que precisam ser concluídas logo, mas não tem relevância, tem pouco impacto. O que você faz com isso? Delega. Se você tem condição de delegar para outra pessoa fazer, delega. E por fim tem as atividades que não são nem importantes e nem urgentes. E aí você tem que pensar, por que isso está na minha lista de atividades? Sim. Elimina. Pode ter pressionando as outras que são importantes, né? Sim. Então, olha que legal. Os princípios de Eisenhower, eles conseguem você faz a lista e depois classifica as tarefas da lista nessas 4 categorias. Sim. O que você tem que focar? Você tem que focar a tarefa que é importante e urgente. A tarefa que não é importante e não é urgente, tira da sua lista, nem tem que estar lá. Você tem aquela tarefa que é urgente, mas não é importante, tenta delegar, terceirizar, botar para outra pessoa fazer. Seu tempo é precioso. E o que é importante não é urgente, você dá atenção, mas bota o planejamento para fazer em outro momento. Olha que legal, você já arrumou a sua gestão do tempo aí de uma forma muito importante. E por fim, faça uma revisão semanal dessa lista de tarefas. Isso é uma outra atividade, né? Revisão semanal.
Começou sua semana, coloca lá a tua lista de tarefas e a classificação dela por importância e urgência. Beleza, fiz. Chegou no final da sua semana, deixa eu ver, olha, cumpri essas, bacana. Essa aqui não cumpri, deixa eu ver o porquê. Essas que ficaram, continua nesse nível de classificação? Tem mais alguma que eu preciso colocar para a próxima semana? Então você está fazendo gestão das suas tarefas e do seu tempo de forma efetiva. Gente, isso é muito simples de fazer, mas traz ganhos sensíveis para a gestão do tempo, né? Eu sempre busco colocar aqui ferramentas que você possa usar de uma forma simples, né? Sem grande complexidade no seu dia a dia. E essas ferramentas são fáceis de se utilizar e vão te ajudar muito. Flávio, alguma mensagem final para o nosso ouvinte sobre gestão de tempo? João, eu queria deixar aqui alguns pontos para reflexão, né? E aí, para cada um fazer uma reflexão sobre isso. Vamos pensar primeiro naquela dimensão que eu falei do cronos, do tempo cronológico, né? E pensando também que a gente tem aí um inimigo ali sempre nos tentando, que é a procrastinação, né? Pense assim, ó, você nasceu. Quando você nasceu, Deus te deu uma conta bancária. Nessa conta bancária, você recebeu alguns milhões. 39.682.800 para você gastar. Né? Sabe o que é isso? São os minutos, né, da vida, da expectativa média de vida de um brasileiro. Então, 75,5 anos, que é a expectativa média de vida do brasileiro, dá isso aí, ó, 39.682.800 minutos. Só que isso aí, essa conta só vai decrescendo, né? Um dia ela vai zerar. Tomara que você tenha juros, né, que passe desse valor, você chega aos 90, tudo bem. Mas assim, ó, esse tempo que você tem, se você olhar por essa perspectiva, é muito precioso. Sim. Você ganha uma conta bancária com uma quantidade de tempo que você tem que fazer bom uso e que só vai enxugar, né? E a gente está aqui para fazer o bom uso disso. Que legado você construiu? O dia que a sua conta zerar e que você for embora, né, o que você fez com esses milhões? O que você deixou, né, de resultado? Então pense nisso antes de procrastinar. Pense que você, ao procrastinar, está fazendo mau uso de algo, né, que Deus nos deu e que a gente precisa fazer bom uso, que é o tempo. Vamos pensar agora na perspectiva do Kairos, do viver, né? O tempo Cronos, ele vai ser inexorável, né? Ele vai passar e eu tenho lá essa quantidade, só que assim, ó, dê qualidade de vida ao uso, dê qualidade ao uso do seu tempo, né? Viva bem esse tempo, né? Construir um legado faz parte desse Kairos. E para finalizar, eu queria trazer uma frase assim, né? Que todo mundo assistiu esse filme, é um clássico, lembra? Sociedade dos Poetas Mortos. O que ele falava? Carpe diem. Né? Aproveitem o dia, façam de suas vidas algo extraordinário. É isso, a gente tem que fazer bom uso do tempo, né? Fantástico. Flávio, eu queria falar um pouco de uma questão que nós conversamos esse tempo e a gente já chegou nela, que é a questão do leão do imposto de renda. A Univag tem uma colaboração social nesse sentido? Sim. Já faz quantos anos já? Tem mais de 10, acho que uns 15 anos já, que todo ano, na época do imposto de renda, a gente faz o trabalho gratuito com imposto de renda, inclusive assim, na realidade é o imposto de renda social, né? A pessoa traz algum tipo de alimento e com isso depois a gente faz doação, né, para entidades que trabalham com pessoas socialmente vulneráveis. Esse ano nós vamos de 20 de maio a 31 de maio, né? Esse período final aí para ajudar a população. E tem sido muito interessante, nós somos pioneiros nisso, nós ficamos muito felizes até porque vimos que essa atividade acabou sendo feita também por outras instituições de ensino. E é legal, é bacana, né, porque a gente está ajudando a população. Então no Univag, a atividade de imposto de renda vai de 20 a 30 de maio. Maravilha. E eu estava olhando a avaliação do Univag também, tá fantástica.
Quer falar um Nós pouquinho? fechamos Conta pra gente? essa semana que passou, o MEC divulgou os resultados da última avaliação que foi feita, que é 2022, né? Agora no final do ano sai a 2023. Então, a de 2022, nós ficamos muito felizes, né? Que é um indicador importante, são as notas do MEC. E olhando lá o Índice Geral de Cursos Contínuos, João, que é a média de qualidade de todos os cursos, nós ficamos com as melhores notas de Mato Grosso na graduação, entre públicas e privadas, né? Tem um item lá que é conceito médio de qualidade nas graduações. Nossa nota contínua foi a maior, né? E também, quando a gente olha Centro-Oeste, nós ficamos entre os 5% das melhores instituições do Centro-Oeste e focamos com a posição de melhor centro universitário da região Centro-Oeste. Que né? maravilha. Com mais de 80 centros universitários na região Centro-Oeste, né? Com mais de 75 instituições de ensino em Mato Grosso. A gente está liderando esse ranking, né, em cima das notas do MEC, é um motivo de muita satisfação. E, acima de tudo, é um indicador que a gente está no caminho certo, né, de proporcionar, oferecer serviço de qualidade à população. Estou olhando os gráficos e o dado, tudo bonitinho, começa lá na cabeça, a gente já começa lendo por Univag. Está na ponta lá em cima, né? Parabéns pelo trabalho lá. E essa altura alguém deve ter perguntando lá, e se eu quiser estudar no Univag ainda dá tempo? Dá tempo. Possível? Nós temos a entrada do meio do semestre. Sim. Né? O vestibular está em aberto para modalidade digital, para o estado todo. E você começa a estudar em maio, né? A gente está falando de tempo, que o tempo é precioso, então não deixe para depois. Não procrastine, né, a construção do seu futuro. Vai estudar e vai estudar na melhor. Professor, vamos fazer aquela pausa? Repórter CBN, para que o senhor dê todos os recados com tranquilidade. Caso ainda tenha algum aviso importante, a gente volta bem rápido. Uma quarta-feira preguiçosa, chuvosa, como é que tá aí? Procrastinada. Procrastinando? Tá numa rede, tá trabalhando, tá nos repararam que ela fala com facilidade disso, ela tá repetindo, né? Do que tá saindo tão bem, tão bonito assim, tão fluido esse procrastinar da tua boca. Procrastinar. Mas a gente aprendeu e muito mas você hoje. É profissional da comunicação, você fala procrastinar de uma forma. Falou um dia pra gente, faz mas trabalho mesmo com fono, exercícios antes, tem que outra ser, coisa, né, né? Mas se não chega no fim de semana, no sábado, minha garganta, professor. E a maçã, né? Professor também usa maçã, viu? Exatamente. Hoje eu cheguei lá para trabalhar na Assembleia, menina, tô com a maçã na bolsa. Aí, coisa legal. boa. Sim. Come com gosto, minha irmã. E ainda por cima não engorda o negócio. Tem essa vantagem. Ai, professor, eu prometi aqui para minha audiência, nossa, qualificadíssima, que ia colocar as perguntas. Tem um depoimento lindo para colocar daqui a pouco, mas tem uma pergunta sobre procrastinar. Tá. E a Neidair que diz assim: Marcela, o digital rouba muito a nossa atenção e a gente tenta se desvincular ali do celular, ela conta no fim da noite, mas é difícil e acaba deixando outras tarefas importantes, e isso também se reflete nos colaboradores. Alguma dica, professor, alguma técnica para tentar realmente sair desse vício, porque ela diz que muito do tempo que falta é por conta do celular, e ela coloca aqui em caixa alta. Tem que ser disciplinado nisso e se colocar disciplina, não tem outro caminho, né? Eu vou olhar o celular. Você tem que chegar a alguns tempos e deixar o celular de lado, né? Dependendo do trabalho, as empresas hoje proíbem o uso do celular durante a atividade. Recolhem, né? Eu vi outro dia. Tem que deixar guardado no armário. Esse eu não vi ainda, mas eu já vi empresa que guardado no armário. Porque imagina, você trabalha com atendimento. Como é que você vai focar? A gente está falando e falou o programa todo agora da importância do foco na atividade, né, para ser resolutivo e acabar com qualidade. Como que você vai ter foco, né, se você está, por exemplo, no atendimento, está atendendo, olho no celular. Então, assim, é uma atividade que você não pode ter o celular do lado. Deixa o celular no seu armário. Tem que olhar que o celular pode ser um instrumento útil desde que seja bem utilizado. Né? Se vai te tirar tempo, seja disciplinado, guarde em casa, né? Sim. Quantas vezes a gente deixa de ter tempo com a família porque está lá no celular, né? Ou aquelas coisas que a gente vê, imagens que são críticas, assim, tá na mesa do jantar, todo mundo, ninguém conversando e todo mundo no celular. Essa é uma realidade na vida das pessoas hoje. E isso a gente só muda de uma forma,
sendo rigoroso com nós mesmos, né? E colocando no ambiente de trabalho regra, né? Se o celular não cabe na atividade profissional naquele momento, olha, ele tem que ficar guardado. É simples assim. O dono do negócio, ele pode limitar ou recolher? Eu vi um vídeo onde era uma cesta, assim como se fosse um zíper. As pessoas iam colocando os celulares e buscavam, retiravam no fim do dia. Legalmente é possível isso? Você tem que colocar isso como regra do desenvolvimento da atividade. Isso previsto na atividade, olha, não pode usar, usa a regra dentro da empresa, não tem problema. Não tem problema. Se não me engano, tem até decisão na Justiça Trabalhista sobre isso. Olha, eu acho que eu sou um bom gestor de celular. Como eu participo de muita reunião... O senhor deve ter muito grupo de WhatsApp, né, professor? Tem muito. Com o Flávio mesmo, eu faço muita reunião. Assim, eu acho que se eu atendi telefone uma vez, não lembro se atendeu. Por quê? Só que eu tenho um hábito. Terminou a reunião, eu olho no celular e respondo todas as pessoas que precisa. Aí eu paro, por exemplo, no trânsito, né? Eu estou indo, o telefone pode tocar lá à vontade, não tem problema. Eu parei, a primeira coisa que eu faço... Eu dou uma olhada se tem alguma coisa urgente, se eu preciso responder, né? Eu acho que o Flávio, do mesmo jeito que a gente fala quase todos os dias, sim, mas nunca na mesma hora. Ligou, deu 2 vezes, desliga, dali a pouco o outro retorna, tá? Eu faço isso. E no final de semana, quando eu estou em livramento, o que eu faço? Ignora o celular. Não, eu coloco o celular na música. Porque quando ele dá uma bloqueadinha na música... o senhor sabe. Eu dou uma olhada, dou umas 2, 3, vou lá dar uma olhada se tem alguma coisa importante. Se não tem, a música continua. Se tem, eu paro. Respondo. É um professor musical aos finais de semana. Professor, e tem muita gente que te liga enquanto o senhor está ao vivo. Parem de ligar para o professor enquanto ele está ao vivo. Por favor, vamos otimizar esse tempo. Ele não pode atender das 14 às 16. Está esclarecido. E realmente eu não atendo. Acho que eu saí aqui uma vez. Use melhor seu tempo, porque você já sabe quem não vai atender. Manda o WhatsApp para cá, 99803-5580. E manda um áudio para eles esses horários. Daqui a pouco aí nós vamos ter gente mandando WhatsApp aqui para o CBN e falar assim, professor Edson, atende o telefone. Recorta essa minha fala e usa lá na sua rede social para o pessoal entender, professor. Viu, Anderson Souza? Olha, tem uma mensagem aqui que eu adorei. É o nosso ouvinte fiel, Romes Matos, e ele está conversando com o senhor, professor Flávio Foga. Boa tarde, Marcela, tudo bem? Aqui é o Romes Matos, beleza? Boa tarde, pessoal da bancada, os professores aí. Contar rapidinho aqui, minha filha foi fazer ENEM, aí ela não deu, ficou pouquinha coisa para fazer medicina, né? Não deu. Aí ela passou na Univag e na PUC em Minas Gerais. Ela falou, pai, como é que eu faço? Aí não, vamos fazer na Univag. E hoje eu agradeço a Univag, ela está gostando do curso e vou falar para você, ela falou para mim, gostando demais, a melhor faculdade, não é que eu estou puxando saco, mas eu vou falar para você, a Univag é uma das melhores faculdades, hein? Do Centro-Oeste. Falou? Um abraço para vocês. Marcela, eu esqueci, ela foi fazer para medicina, ela quase passou medicina, ela já faz odonto, já tem 2 anos e meio. Maria Clara Caneno, entendeu? Eu esqueci de especificar. Falou? Um abraço. Estou no carro ouvindo vocês, beleza? Obrigada e parabéns pela filha. Isso aí, obrigado pela parabéns mensagem pela escolha. E pela escolha, né? Muito obrigado. Esse tipo de mensagem, João, Marcela, Júlia, é que nos faz, né, ficar assim satisfeitos com o que o trabalho que é desempenhado, né? A gente vê que está agregando valor ao futuro, né? É sobre isso. Da filha do Rony. Antes de partir, professor, os contatos, telefone, rede social, como o senhor preferir para nossa site www.univag.com.br. Se você entrar lá em vestibular, você consegue fazer a inscrição para esse vestibular do meio do semestre. As inscrições estão abertas. Telefone 3688-6006, né? A rede social rede social @Univag e o WhatsApp, deixa eu pegar uma colinha aqui que eu sempre falho, é 98124-1188. Perfeito, tire suas dúvidas, busque a Univag, vai lá tomar um café, conversar. Isso aí, nós estamos à disposição, vai ser um prazer tê-los lá, né? E é uma satisfação sempre estar aqui na CBN, na quarta-feira, trazendo assuntos que nós cuidadosamente pensamos lá no Univag como uma forma de colaborar com os ouvintes, né? Nesse mundo tão dinâmico e exigente que nós vivenciamos hoje para a parte profissional. Obrigada, professor. Aprendemos todos e na quarta-feira já estamos
ansiosos. Washington, não é toda quarta-feira que tem chocolate, não se anime, viu? Você tem que merecer, ficar comportado. Afinal, o campeonato tem intervalos, não é todo dia que tem jogo. Né? Vamos mandar um beijo só pra quem? Pra Flávia, da Web Flávia. Estava com ela ontem, faz um trabalho também belíssimo. Convidei ela para vir aqui, uma super profissional, e está sempre nos ouvindo. Então fica aqui o nosso beijo para essa maravilhosa. E assim a gente vai fazer uma pausa para que possamos nos despedir do professor Flávio Fogel. Eu não vou procrastinar de jeito nenhum o tempo do senhor. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco tem o nosso giro final de notícias aqui do nosso estúdio CBN Cuiabá.